Que bom estar aqui com vocês e estar com a plateia cheia aqui, né? A gente veio aqui com o propósito de anunciar esse novo negócio, essa nova empresa, né? Que para a gente tem sido desafiador, né? Tratar de um tema tão complexo e de trazer de verdade para o mercado aí uma solução que seja altamente eficiente e com entrega de valor, né? Então estão comigo aqui hoje, como já foi anunciado, a doutora Ádila, obrigado doutora, e doutor Fabrício, para a gente explorar um pouco esse universo da oncologia e do que é essa nova empresa que está conosco aqui no ecossistema da MV. Para começar, a gente vai fazer um bate-papo mesmo, tá, gente? E depois todos vocês estão convidados, a gente está com o stand da OncoAudit aqui na Healthcare, na frente aqui do stand da MV. Então quem tiver interesse de ir ali, de conhecer a plataforma, de entender como ela funciona, nós estaremos com uma equipe ali a postos para atender vocês, tá? Doutor Fabrício, vamos lá, começando aqui contigo, né? Me diz uma coisa, você foi o idealizador, junto com outros 3 médicos, é isso? Dessa grande solução. Me conta da onde que veio essa ideia e do porquê trazer isso para o mercado. André, primeiro assim, são alguns médicos e uma galera da computação, da engenharia, da tecnologia de informação que eu preciso dizer aqui que são guerreiros construindo essa super ferramenta já há alguns anos. Então preciso falar do Negrão, preciso falar do Bruno Pozzi, preciso falar da Rafaela Ciuffi, preciso falar do Felipe Casão. São pessoas que vêm com uma equipe muito grande trabalhando já há 3 anos praticamente para desenvolver uma super ferramenta para que pudesse regulamentar, ou melhor, regular o paciente oncológico. Essa ferramenta, André, ela é muito ousada. A gente sai de um mundo real em que o paciente oncológico ele fica à mercê de um sistema que não tem uma padronização. Desde protocolos, desde auditoria, que pode ser prospectiva, né, a pré-auditoria, ou auditoria que acontece depois da prescrição. E por que dar um remédio de alto custo para um paciente ou um de menor custo para o mesmo paciente na mesma situação? Esse desafio levou essa galera que eu comentei, esses médicos, essa equipe de tecnologia, a desenvolver uma fórmula ligado à inteligência artificial. Por que IA? IA porque, André, porque ela é capaz de fazer o que o ser humano não consegue ligado a compilar os dados. Um super auditor, por exemplo, que é o Felipe Casão, da nossa equipe, oncologista clínico de primeira linha, que faz auditoria há mais de 10 anos, ele é capaz de ler 10, 20, 30 artigos em uma semana para um paciente, para analisar um caso e escolher o melhor tratamento para aquele paciente, certo? A IA, ela consegue analisar 500 mil artigos em 5 segundos. Então, para a escolha de um protocolo de tratamento, de um plano de tratamento de um paciente, é fundamental na oncologia a agilidade. Por quê? Enquanto nós estamos sentados aqui, tem publicações acontecendo em todo o mundo, que são tecnologias ligadas à incorporação de drogas e de novas indicações, que permitem dar ao médico condições de um arsenal melhor para aquele paciente. Portanto, sem uma ferramenta tecnológica, não é possível um auditor ou o próprio médico prescritor, por melhor que ele seja, por mais estudioso que ele seja, conseguir compilar todos os dados possíveis para entregar num plano de tratamento o melhor para o paciente. Então, voltando à sua pergunta, o desafio foi voltar a colocar o paciente oncológico no centro das atenções, para que tudo seja escolhido no melhor para aquele paciente, o melhor plano de tratamento, a melhor droga, naquela condição. Para isso, essa ferramenta, que a gente vai discorrer mais sobre ela ao longo da nossa conversa, ela traz essa capacidade de solução e entrega na ponta, tanto para controle dos planos de saúde, tanto para o médico oncologista prescritor, uma condição que até então não existia, que era baseada na capacidade do ser humano somente. Agora nós atrelamos a uma capacidade ilimitada de análise, que é a IA. Muito bom. A gente tem olhado muito para esse novo negócio como uma nova empresa mesmo pela dimensão que é falar sobre oncologia no mercado brasileiro e no mundo, né? E aí, doutora Ádila, você como uma estudiosa também junto com a gente aí nesse processo, o que ela traz, né? O que essa nova empresa, esse novo negócio, com uma plataforma inteligente, né, que reuniu protocolos, desenhos e inteligências dos médicos que pensaram nela, pode contribuir clinicamente e estrategicamente
para o mercado. Pronto. Então, como bem o Fabrício falou, ela consegue fazer coisas que o ser humano ele não tem capacidade. Então, ela pega o aglomerado de dados, seja ele das melhores diretrizes e protocolos internacionais, até protocolos institucionais. Porque a gente sabe que, como o Fabrício também falou, não obrigatoriamente a medicação mais cara vai ser a melhor para o paciente naquele momento. E, humanamente, seria impossível o médico conseguir ir atrás de todas essas informações e ainda ser acolhedor. A gente sabe da jornada do paciente oncológico, quem já passou por um diagnóstico oncológico sabe como é sofrido, paciente, família. Então, se o médico consegue ter esse apoio tecnológico em sua mão, ele vai poder ter um olhar mais atento, um ouvido melhor, vai poder pegar na mão e caminhar nessa jornada. Então, a inteligência artificial em um processo mais humano, inclusive, né? E isso é muito importante, porque a gente sabe também que esses tratamentos, eles precisam vir, os planejamentos terapêuticos, eles precisam ser rápidos, seguros. Para quê? Para que os desfechos clínicos sejam melhores. E o que é que a gente observa? Que pelo menos 30% do gasto em oncologia é por conta de tratamentos que não eram robustos o suficiente para aquele paciente naquela hora. Então, a gente consegue, inclusive, controlar custo, oferecendo as melhores práticas para o paciente, humanizando esse processo, apoiando o médico e ainda controlando o custo, porque a gente vai conseguir diminuir os efeitos adversos evitáveis, né? Então a Oncoaudit, ela vem realmente para mudar o paradigma da oncologia. Na oncologia a gente tem um cliente, né, inclusive nosso, que tem aí 500 mil beneficiários com ele e mais ou menos 1% da carteira dele faz um tratamento de oncologia com um custo que representa aí uns 16% no mês, né? Então a gente entende, é óbvio que é extremamente importante dar um foco nesse local para dar o tratamento certo, de verdade, para ter um desfecho melhor, resguardando a condição que cada um tem, né, de saúde naquele momento, mas ao mesmo tempo pensando no melhor recurso a ser colocado, pensando no custo também, né? Na prática, só deixa eu ir para você aqui, porque eu queria que você falasse na prática como que a Oncoaudit vai resolver isso. Exatamente, André. Eu acho que um ponto difícil da conta fechar é um custo muito alto e crescente. Os pacientes oncológicos estão aumentando em número nas operadoras, em todos os ambientes, por vários motivos, né? Pelo diagnóstico, pelo envelhecimento, por vários motivos, e a gente está ainda, além disso, com tecnologias sendo inovadas, sendo colocadas no mercado e aumentando o número de indicações de drogas de alto custo. Por exemplo, tem uma droga X que ela tinha uma indicação há 3 anos. Hoje ela tem mais de 60 indicações e ela custa 50 mil por mês, ou seja, uma droga cara. Portanto, o nosso trabalho como desafio para a Oncoaudit foi dar o melhor remédio independente do valor para aquele paciente. Qual que é o lado bom da história? E por que o desafio foi grande? Que o melhor remédio, nem sempre, aliás, a menor das vezes vai ser o mais caro. Então, a Oncoaudit, ela consegue normatizar, ela faz com que aquele cobertor que era curto, porque até então parecia faltar recurso para o tratamento oncológico geral da nossa população, a gente identificou que não falta dinheiro. Falta organização e otimizar o recurso, tirando o desperdício. A gente não usa em nenhum momento a palavra economizar, porque a gente não vai fazer medicina menor, muito pelo contrário. O nosso objetivo é levar os pacientes a uma medicina de ponta, de primeira linha e principalmente baseado em evidências científicas que garantem do que tem de melhor provado na ciência para aquele paciente. E a Oncoaudit, junto com a IA, ela consegue, ao final de um atendimento, estou falando para vocês de uma jornada que vai durar em torno de 30 minutos, entre o paciente chegar na frente do médico, do oncologista, e ele terminar o atendimento. Ao alimentar todas as informações, ele vai ter, ao final de 30 minutos, tudo que a ciência provou em todas as plataformas de medicina baseada em evidência para a oncologia, um resultado final auxiliando com essa pré-auditoria, que no final dela tem um médico, tem um ser humano, não é um computador que vai dar um tratamento, mas sim ele vai auxiliar um ser humano no final com uma escalabilidade infinita, porque aí ela se torna dessa forma para a plataforma, capaz de auxiliar
o médico que está na ponta ali atendendo o paciente, no front, a oferecer ao paciente um tratamento mais adequado, justo, correto e oncologicamente baseado em evidência. Então, com isso, o desperdício ele reduz praticamente a zero, o custo passa a ficar equalizado, o plano de saúde, que tem uma dor muito forte relacionada ao custo oncológico, como bem a Adila disse, em torno de 16%, que é uma dor muito grande para o plano de saúde, ele não quer economizar em cima disso, ele só não quer que desperdice. E é isso que a plataforma faz. Portanto, ele vai ter condições de oferecer o melhor para os pacientes com um padrão equalizado, e lembrando que cada instituição tem um protocolo. Esse protocolo ele é lido e respeitado pela própria IA. O algoritmo ele consegue priorizar o protocolo e também a melhor compra daquela instituição. Então, esse compilado seria impossível, aliás, é impossível no mundo real sem a OncoAudit, sem a IA, sem essa ferramenta. Por isso que a gente hoje comemora muito de chegar, após 3 anos de muito desenvolvimento, de muitas reuniões, com uma equipe muito grande, muito dedicada, chegar num ponto a dizer, agora a gente tem uma ferramenta digital com tecnologia e inteligência artificial embarcada, capaz de nos dar um norte correto, fiel e seguro, porque ao final de toda a análise dela, vai ter um ser humano chancelando aquela avaliação feita pela máquina. Obrigado. A gente abriu a arena aqui de conteúdos ontem com um painel feito por Paulo, né, onde ele trouxe muito uma fala sobre colocar o paciente no centro do cuidado. A gente fala muito sobre isso há muito tempo, né? E de como a jornada pode ser mais digital, né? Como a gente pode transformar digitalmente, conectando cada ponto da jornada, né? Cada necessidade nossa enquanto indivíduo de usar o recurso que está disponível para favorecer mesmo o meu cuidado em saúde. E a gente fala muito da transformação, né? Tu falou muito aqui do quanto isso pode agregar valor massivamente, porque a gente está lendo protocolos específicos de algumas instituições, porque a gente está olhando para as condições específicas e para as variáveis que tiveram no decorrer do tempo, mas a gente não pode deixar de ver o paciente e a personalização do cuidado que a saúde exige. E talvez na oncologia muito mais sendo mostrada muito mais forte, né? Porque a gente fica muito mais necessitado de acolhimento, de todo esse processo. Como fazer essa transformação trazendo um negócio como esse, que é robusto, que é gigantesco, sem deixar de lado essa parte do acolhimento, né, e da personalização do cuidado, doutora? Na verdade, esse é um dos grandes desafios, né, da oncologia contemporânea. Aliar essa padronização a essa personalização. Porque a padronização, ela se refere a uma equidade, a um custo-efetividade, e isso nem sempre vai ser para todo mundo. Então, a plataforma, ela vem trabalhar exatamente nesse limiar, porque ao mesmo tempo que ela consegue mostrar a padronização das melhores práticas, ela consegue destacar aqueles pacientes que têm uma complexidade patológica maior. E a gente sabe que hoje 60% dos custos dos oncológicos são com terapia-alvo e imunoterápicos. E por conta disso, o Dr. Fabrício até bem falou, é muito importante que esses pacientes eles sejam respeitados para que o desfecho clínico ele seja importante. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é que ele vai padronizar sempre que der e ele vai personalizar sempre que for necessário. Então, essa é a ideia da OncoAudit, para que realmente consiga trabalhar as melhores práticas para os públicos diferentes, né? Controlando, assim, o custo e pensando na sustentabilidade, porque realmente não é tão caro a quimioterapia, mas quando a gente pega a terapia-alvo, quando a gente pega os imunoterápicos, aí fica mais robusta a conta da oncologia. Então, elas precisam ser muito bem aplicadas. E a IA, ela vai apoiar nesse limiar para poder fazer essa seleção da melhor maneira possível. Muito bom. A gente repete aqui algumas coisas porque a gente sabe que a tecnologia, ela vem, né? E esse uso de IA que a gente tem ouvido falar tanto e a gente quer ver na prática, né? Então, de novo, eu convido vocês para ver na prática a gente colocando isso aqui no nosso stand. Mas eu quero voltar para ti, Fabrício, porque você esteve anteontem ou ontem no evento em Brasília, né?
falando sobre isso. Inclusive metade das operadoras que são associadas a essa instituição são clientes do ecossistema. E várias delas já me acionaram para dizer: a gente quer esse negócio com a gente, né, operando com a gente. E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho na tua fala, novamente aqui, mas abrindo mais, o quanto a OncoAudit pode apoiar todo o ecossistema, né? Tanto o prestador, quanto a operadora e principalmente o paciente. Onde que ela incorpora aí na gestão para trazer um resultado efetivo no processo. Sim, André, nós estivemos ontem fazendo um pré-lançamento lá no Connesp, em Brasília. Tinham 11 planos de saúde, todos de assistência aos servidores. E foi muito bacana porque ao apresentar a plataforma, pela primeira vez fazendo um pré-lançamento, a gente via todas as cabecinhas das pessoas assim balançando, a hora que eu falava da dor em relação aos custos, aos altos custos em relação à oncologia, aos pacientes e a dificuldade do plano de saúde em ter controle sobre isso. O que a gente nota muito é que a dificuldade deles não é em relação somente a pagar a conta, que é muito difícil, mas saber se aquela conta cara que está sendo paga está sendo revertida em qualidade para a vida dos pacientes. E isso, até então, até hoje, não tinha nenhuma ferramenta que garantisse essa qualidade, que garantisse esse plano de tratamento que seja eficaz, que não seja motivada ao mercantilismo, ou seja, as clínicas, os médicos que querem fazer volume de faturamento em cima do paciente, considerando que tem em todas as profissões pessoas que fazem o que é correto e as que não fazem de forma tão correta. Tudo bem, vamos balizar no que é correto, mas mesmo assim o plano de saúde não tem como ter controle. Não tinha, agora tem. Agora, através do OncoAudit, eles conseguem em tempo real, até porque agora tem os BIs, os controles, conferem ao plano de saúde um controle em tempo real daquilo que está sendo gasto e em relação à qualidade de vida que esses pacientes estão tendo com o tratamento. Ou seja, se a sobrevida está piorando, se eles estão morrendo mais, se está gastando menos dinheiro, mas está sendo menos eficaz, tudo isso agora a gente tem controle a partir dessa ferramenta, porque ela é totalmente alimentada e dá para o gestor a condição mesmo de não sendo oncologista, não sendo especialista, mas de saber que o paciente dele está bem e bem cuidado. Deixa eu continuar contigo para a gente falar um pouquinho de resultado. Como você iniciou esse projeto, né, e faz parte agora do ecossistema, o que a gente já enxerga de resultado em cliente que está contigo, né, que está com a gente? Inclusive a gente teve um depoimento lindo do cliente ontem, né, que ele estava aqui. Mas o que já vem para ele de resultado específico, claro, com o uso da plataforma e do serviço médico associado a ela? Muito boa pergunta, André. Então, papo reto. A gente tem um case que é na CACEMES, na Caixa de Assistência e Saúde do Mato Grosso do Sul, com 215 mil vidas, 1.300 pacientes. Ao longo de 3 anos, nós colocamos essa dinâmica em prática para saber se tudo isso que eu falei para os senhores e senhoras agora, se isso realmente chegava na ponta, beneficiando o paciente e deixando o plano de saúde com controle e a economia qual seria o valor não desperdiçado. Pois bem, ao longo de 3 anos, o plano de saúde conseguiu não desperdiçar 75 milhões com esses pacientes. Ou seja, se não fosse a plataforma, ele teria gasto 75 milhões a mais, sem considerar o crescente, tá? Eu estou dizendo só do que na baliza que ele parou naquele momento há 3 anos atrás. Então ele economizou 75 milhões, que na verdade seria um dinheiro gasto com remédio de alto custo, que iria para a veia do paciente para alimentar um sistema, mas que não beneficiaria o paciente. Gastaria, judiaria do paciente, não chegaria a uma sobrevida maior, não daria qualidade de vida, e isso foi evitado, graças a essa dinâmica de pré-auditoria. Com detalhe, 0 judicialização ao longo de 3 anos, porque o médico que está na ponta, que tem uma grande responsabilidade, ele recebeu o auxílio dos pré-auditores da plataforma para que todos avalizassem o tratamento em conjunto, como se tivesse uma junta médica atendendo um paciente, não mais só uma pessoa. Então, um conjunto associado a uma IA que busca na imensidão da ciência o que era melhor para aquele paciente, e ao final de um tratamento, de um atendimento, ele teria o tratamento mais adequado. Com isso, então, esse plano de saúde, ele conseguiu economizar esse volume de dinheiro,
conseguiu deixar zerado a judicialização, não tinha mais briga judicial, porque está todo mundo na mesma página. O paciente sabe que é o melhor tratamento, o médico que está no front responsável pelo paciente sabe que é o melhor tratamento e o plano de saúde está confortável porque ele sabe que foi escolhido baseado em evidência. Não mais no que o fulano acha, ciclano acha, beltrano acha. O que a ciência comprovou e o que é melhor para aquele paciente. O plano conseguiu olhar isso em tempo real, a todo momento, acompanhando, coisa que ele não tinha condições de fazer por não ser expert no assunto. Passou a ter o olhar de um gestor como se ele fosse um oncologista, para que ele pudesse interferir a qualquer momento. Isso deu um controle total em relação aos BIs. Então, André, que eu posso dizer que o resultado foi fantástico, deu 42% de economia no valor do tratamento que eles gastavam antes do projeto, antes da plataforma, baseado agora no valor real. Eles gastam, então, hoje, em 2025, 42% a menos com um tratamento com uma sobrevida maior e um dado importante, menos troca de protocolo, com menos progressão de doença. Ou seja, os pacientes estão conseguindo receber o tratamento por mais tempo, vivendo mais, sem ficar mudando de tratamento. Por quê? Não tem um lobby, não tem um interesse individual e nem um interesse diferente que não seja a vida do paciente. Nisso a plataforma ela consegue ser superior a qualquer estratégia que não tenha uma IA embarcada e uma equipe fazendo auditoria prospectiva junto. 42% a menos por paciente é muita coisa, né? É muita coisa. Naturalmente ele consegue com o mesmo dinheiro atender mais gente. É o que a gente fala, né? O recurso é finito. Então, quanto mais a gente consegue tirar o desperdício e apoiar nessa frente, colocando sempre a pessoa no centro do cuidado, o desfecho natural é uma redução de custo, né? Uma adequação aí de custo. É muito bom mesmo, viu? Doutora, esses dois médicos falam de IA o tempo inteiro, né? Então, é muito bom estar no meio de dois profissionais médicos que trazem a IA sempre à frente do negócio para apoiar, não para substituir, né? O que o futuro da IA reserva na oncologia? Assim, o que a gente pode falar um pouquinho sobre isso e onde a OncoAudit está inserida nesse processo? A tendência global é realmente a IA nos sistemas de saúde, integrando para que a gente consiga ter resultados realmente muito importantes, né? Em segurança, em controle de custo, em custos evitados realmente. E quando ela entra, e quando a OncoAudit ela entra, ela não é simplesmente uma tecnologia, uma auditoria de tratamento. Ela é uma auditoria do cuidado. Ela vai estar avaliando a qualidade da assistência. Ela vai estar dando a capacidade daquele paciente viver mais e melhor. Por quê? Porque apoiando o médico, apoiando todo esse ecossistema que está atrelado à jornada do paciente oncológico, ela consegue dar essa segurança. Sem falar que ela consegue trabalhar em ampla escala. Então, se a gente pensa nas aplicabilidades da OncoAudit num sistema público, por exemplo, a gente entende que ela é totalmente também capaz de ampliar realmente essa assistência oncológica de maneira mais humana, mais segura, colocando o paciente no centro e sem perder qualidade. Porque o que está preconizado realmente são as melhores práticas, os melhores protocolos para aquele paciente naquele momento. Então, realmente, a tendência global é colocar a IA no centro desses sistemas de saúde, e a oncologia ela tem o case da OncoAudit para realmente chancelar a importância e o impacto disso na vida tanto das pessoas que estão passando por esse processo, como do médico assistente, como de quem paga essa conta no final, né? Então a ideia geral do impacto ela é muito positiva. Muito bom, a gente nem sabe até onde a IA vai, a gente já deu o primeiro passo, já estamos pensando no segundo e talvez já no terceiro, né? Vou pedir para você fazer as considerações finais, que o nosso tempo está encerrando aqui, depois para você fazer também as suas, para a gente encerrar esse painel. E aí eu convido novamente vocês para visitar a gente, todo o ecossistema e o stand da OncoAudit, para ver na prática como que a plataforma está operando hoje nesse processo. Doutora. Pronto, então agradecer a oportunidade, né, André? Principalmente porque
quando a gente trabalha com os indicadores assistenciais, quando a gente trabalha com os números dos planos de saúde, e é sempre uma dor muito grande, né? Tem clientes que a gente tem que 20% da sinistralidade deles está dentro da oncologia. Então, é pensando no todo, é pensando no paciente, é pensando no apoio ao médico assistente, é pensando em quem vai pagar essa conta no final, e aí é pensando também em acompanhar esse mercado, essa tecnologia que todos os dias tem uma incorporação nova, uma indicação nova. Então, realmente, para a sustentabilidade de todo esse processo, a gente precisa pensar com muito carinho, aplicar como estratégia a inteligência artificial e as plataformas tecnológicas para que realmente a gente consiga ter uma saúde financeira e uma saúde assistencial muito boa para todos que compõem, né, e que garantem essa sustentabilidade. Doutor. André, agradecer muito a oportunidade, agradecer muito ao Paulo Magros, um cara que acreditou nesse projeto desde o começo. Ele acredita muito na qualidade de vida, colocando o paciente no centro do cuidado, na jornada do paciente oncológico, transformando as famílias, porque a doença oncológica ela está presente, infelizmente, em todas as famílias do mundo. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar especial e que a gente coloque todas as ferramentas à disposição disso. Eu queria agradecer muito ao time, tá? Ao Negrão, ao Vinícius, ao Bruno, ao Felipe, a Rafaela, a Adila, a Patrícia, pessoas e mais um monte de gente atrás que eu não consigo nominá-las, porque são muitos, mas porque incansavelmente há 3 anos a gente vem desenvolvendo essa ferramenta com muita, mas muita dedicação. Por quê? É atrelar uma especialidade, uma subespecialidade médica que tem uma especificidade muito grande a uma tecnologia de ponta muito complexa. Então, fez-se um emaranhado de algoritmo e que, ao longo do trabalho, vem um cara chamado Paulo Magnus e fala, ó, tem que ter IA nessa ferramenta, ao longo do meio do trabalho. E aí a equipe se debruçou e fez com que isso acontecesse e que hoje a gente pode comemorar, dizer que é uma realidade. Essa ferramenta ela é revolucionária, ela vai transformar realmente o ambiente oncológico, devolvendo o paciente ao seu papel fundamental, que é o centro dessa conversa e a missão para a qual nós fomos convocados. E que seja um agente transformador na vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente.